Olá, senhores, beleza? Sejam bem-vindos. É o seguinte, esse vídeo é um pouquinho diferente. Vamos conversar, eu queria saber, na verdade, a respeito das consequências de um crime quando ele é praticado por funcionário público, as consequências administrativas. O direito penal, ele traz seu preceito secundário do crime, a pena. Eu entendi, mas são esferas distintas, não é? Administrativo e o penal. Quando um funcionário público ele pratica um crime, quais são as consequências no direito administrativo? Por quê? Porque na lei orgânica tem algumas sanções. Vai até uma demissão a bem de serviço público. Agora, quais são as sanções? Depende do crime. Então, como por exemplo, nós temos crimes contra a administração pública, do 312 até o 326. Nós temos peculato, peculato hacker, pirataria de dados, extravio de documento, emprego irregular de verbas, concussão, excesso de exação, corrupção, facilitação de contrabando, prevaricação, prevaricação imprópria, advocacia administrativa e demais crimes. Temos crimes contra a fé pública, bem interessante também. Nós temos falsificação de moeda, falsificação de papéis, falsificação de documentos. Lembrando que falsificação de documentos, por exemplo, você pega o crime do 299, falsidade ideológica. Omitir, inserir, fazer inserir. Documento público ou particular, entendi. Reclusão de 1 a 5 anos se for público ou de 1 a 3 se for particular. Mas a pena é aumentada de 1/6 se for praticado por funcionário público prevalecendo-se do cargo. Agora, se um funcionário público pratica um crime, quais são as consequências no administrativo? Senhores, o crime de falsidade ideológica é um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Só que se for praticado por funcionário público, não basta ser funcionário público, prevalecendo-se do cargo, você vai encontrar no 299, parágrafo único do Código Penal, a pena é aumentada na 6ª parte. Já os crimes contra a administração pública são crimes próprios de funcionários públicos. Tá. Por exemplo, o crime de peculato. O peculato é um crime próprio de funcionário público previsto no artigo 312. Ele pode ser apropriação, desvio, furto e culposo. O crime de corrupção passiva. Corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar, crime próprio de funcionário público. O crime do 319-A, que é a prevaricação imprópria, é o diretor e ou o agente público que deixa de vedar ao preso acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. A pena é tiquinha. Não dá prisão. Mas quais são as consequências no direito administrativo? O que consta da lei orgânica? Para isso, o que eu fiz? Eu chamei o professor Eric Becker. Ele vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou perguntar a ele exatamente isso. Olha a pergunta que eu vou fazer a ele. Professor Eric, se um funcionário público pratica o crime contra a administração, o crime de prevaricação imprópria do 319. O diretor de cadeia que deixa de proibir o acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A pena é pequena. Tá. Quais são as consequências desse crime no direito administrativo? O que esse diretor de penitenciária ou esse agente público ele vai receber no direito administrativo? Dá uma demissão, não dá demissão? Como é que funciona isso? Legal? Então essa é a pergunta. Então Eric, se puder esclarecer pra gente aqui. Fala galera, todos bem? Pessoal, seguinte, queria falar com vocês um pouquinho da lei orgânica já porque não encontramos tantos vídeos, tantos materiais atualizados na internet, né? Então para facilitar a vida de vocês, de alunos que já estão me pedindo, a gente resolveu fazer esse vídeo a respeito da lei orgânica. A respeito da pergunta do nosso professor Rodrigo Castelo, né, o policial ou funcionário público, né, que praticar um crime contra a administração pública, o que acontece com ele administrativamente?
Na Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, né, na Lei Complementar 207 de 79, com as alterações da 922 de 2002, denominada Via Rápida, lá no artigo 75, inciso 2, no artigo 75 trazem as 12 causas de demissão a bem do serviço público, tá? Demissão a bem do serviço público. 74, demissão simples. 75, demissão a bem do serviço público, ou demissão qualificada, né, também pode ser chamada. Lá no inciso 2, diz o seguinte: o funcionário público que praticar um crime previsto contra a administração pública, a fé pública, a fazenda pública ou previsto na Lei de Segurança Nacional, quais as consequências desse infrator? É a demissão a bem do serviço público, tá? A bem do serviço público. Qual a diferença de demissão simples para demissão a bem do serviço público? É o tempo que o infrator poderá tentar um novo concurso. Na demissão simples, ele pode tentar um novo concurso público depois de 5 anos. Na demissão a bem do serviço público, após 10 anos. Então, o funcionário que praticou qualquer dos crimes contra a administração pública, né, do 312 até o 327, ele vai causar demissão a bem do serviço público. Certo? Tranquilo? É isso aí. Eu falei crimes contra a administração, 312 ao 326. E o Eric falou 312 ao 327. Isso você encontra em qualquer obra, mas eu falo até o 326 particularmente. Por quê? Porque eu entendo que o 327 não é crime, é uma norma penal não incriminadora explicativa. Mas qualquer resumo do direito penal, 312 ao 327, está tudo certo. Então, senhores, é o seguinte: a cada dia que passa, não adianta você estudar apenas uma matéria. Por isso que as pessoas falam, quanto mais eu estudo, mais dúvida surge, não é isso? É exatamente isso. Por quê? Porque quando você estuda o direito penal, você decora os crimes. Você estuda a lei orgânica, você decora aquele troço todo. Tudo certo. Só que você estuda o crime, aí você lembra da lei orgânica. Nossa, e agora? Quais são as consequências disso para esse funcionário público? Esse é o verdadeiro estudo. Então, a cada dia que passa, você não pode estudar uma matéria isoladamente, principalmente o direito penal. Você tem que estudar o direito penal, a criminologia, que não tem como estudar a criminologia, o direito penal, a política criminal. Você tem que estudar a parte administrativa também. Então, esse é o sucesso do concurso, tá, pessoal? Então vamos focar mesmo. É um videozinho, apenas uma pilulinha. Por quê? Porque ele veio aqui e a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer, na verdade, o que são as dúvidas em sala de aula. Que dúvida? A gente está, por exemplo, eu estou em sala de aula explicando o crime de concussão, aí o sujeito pergunta, qual a consequência no direito administrativo? Eu não posso parar a aula para aprofundar isso daí. Por quê? Porque não é um momento. Aí tem o professor que vai falar do direito administrativo e não vai falar do penal. Essa é a ideia. Mas você tem que ter o material completo para aprofundar. Legal? Senhores, até uma próxima oportunidade. Muito sucesso. Tchau.